Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Uma sexta-feira abençoada a todos. Nós estamos vivendo esses momentos abençoados do Senhor e é muito bom, né? Nós estarmos sempre a oportunidade que tivermos de falar da palavra, de anunciar a palavra. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor, né? Nós fomos levantados pelo Senhor para anunciar o seu Evangelho. E aqui estamos nós, né? Eu creio que você também, que faz parte dessa família Palavra que Salva, é o anunciador do Evangelho, né? E Deus te abençoe em todos os momentos, a você, sua casa, sua família, tudo que você fizer seja abençoado no Senhor, né? Você que está assistindo pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos com o objetivo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos, né? E quando você assiste, você pode dar um gostei, não gostei, assim terá relevância no YouTube. Vamos lá, eu vou hoje falar um pouquinho sobre Lucas, Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 2, verso 52, que diz assim, ó: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens, diante de Deus e dos homens, né? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Então, eu quero falar um pouco sobre todo esse processo de desenvolvimento, tanto cognitivo, físico, mental, da criança até chegar à fase adulta, né? Então, ela tem as habilidades sendo treinadas, as suas capacidades sendo treinadas na fase de criança, na fase da adolescência, até chegar à fase adulta. Por quê? Porque tudo que foi experimentado, treinado de habilidades, de capacidades na fase da infância, até a fase da adolescência, toda a fase da adolescência, vai ser uma repercussão para a fase adulta. Então a criança passa por processo de crescimentos, né? Nasce e aí começa a se perceber como um ser que veio ao mundo, perceber o mundo à sua volta, começa o processo de socialização dessa criança. O primeiro processo de socialização é a família, começa os ritos de passagem, que são a entrada na escola, os 15 anos, né, para as meninas, 18 anos para os meninos, entrada na faculdade. Então vai acontecendo como um ciclo de desenvolvimento desse sujeito. E cognitivamente também as estruturas cerebrais, né? A criança já nasce ali, seu cérebro direitinho tal, e começa a ser treinada essas habilidades. E essas estruturas vão se organizando, né? Até que a fase adulta, o final da adolescência, tudo foi treinado, todas as capacidades foram treinadas e aí na fase adulta vai se desenvolver isso, né? Então, também o lado, digamos que o lado disfuncional da coisa, são os atropelos que podem acontecer durante esse período até chegar à fase adulta, aonde podem causar, pode ser de origem genética, né, biológica, algum tipo de situação, ou também tem uma predisposição para algum tipo de transtorno, e o ambiente pode favorecer isso e desencadear algum tipo de transtorno, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma demência, né? Alguma coisa que pode ocasionar ali na fase adulta se aparecer, digamos assim, se manifestar, a palavra se manifestar com mais forte na fase adulta, se não for identificado precocemente, trabalhado, mas com certeza, vai ter algum prejuízo na fase adulta. Vai depender de que tipo de transtorno que tipo de demência a intensidade disso para poder projetar isso lá e dizer se esse adulto tem um prejuízo muito forte, muito fraco, que pode caminhar na sua vida normal
esse tipo de situação. Então, essas situações vão transformar, vão desencadear no adulto. Né? E todas essas situações, e aí fala-se também dos traumas, né? Pode haver agressões, abuso, aliciamento, né? Algumas situações traumáticas, né? Que podem acontecer nesse percurso também e desencadear ali na fase adulta, né? Nós sabemos que cognitivamente, biologicamente, né, o córtex pré-frontal, que é essa área nossa aqui da frente, onde tem pensamento, emoção, memória, funções executivas, atenção, né, inteligência, ele está sendo ali treinado suas funções mentais superiores para que, para quando chegar na fase adulta, esse ser adulto, né, já tenha tudo isso preenchido. E aí, as dificuldades que houver nessa fase podem se apresentar de uma forma intensa ou não. Vai depender de como esse sujeito está percebendo tudo isso, vai depender do tipo de situação genética que supostamente pode acontecer, vai depender de uma predisposição, né, para essa situação que pode desencadear ou não em algumas situações. E nós vimos aqui na leitura que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então, todo esse processo de desenvolvimento, a gente pode perceber aí em Jesus que ele, né, em todos esses momentos, ele passa, porque ele sofreu, ele veio como um homem, como nós, para passar por essa situação, para experimentar todo esse desenvolvimento, crescimento, e você vê, né, a experiência de Jesus aí, principalmente Lucas, ele fala desse capítulo que eu li aqui, é quando ele vai ali, ele se perde ali em meio àquela situação, vai lá com os doutores. Na realidade, quem se perde é os pais, né? Mas isso fica para um outro sermão, ou uma outra reflexão, né? Então, ele passa por esse crescimento com maestria, né? Por quê? Porque tem ali a parte física, né? O próprio desenvolvimento físico, né? Os órgãos na adolescência, né? O aparelho periférico, as mãos, os pés, começam a esticar, né? Às vezes a criancinha é gordinha e tal, mas na fase da adolescência parece que ela estica, né? Então, o cérebro está também se adaptando a esse novo estilo, a essa nova fase. Então, essa parte física, depois a parte cognitiva, porque o cérebro está sendo treinado, a criança vai à escola, a criança aprende muitas coisas na escola, as regras do trânsito, as regras dali, a regra dali, tudo na escola e em casa também, né? Aprende a calcular, aprende a ler, aprende a escrever, tudo sendo treinado essas capacidades, né? Entender as regras que circundam a sua volta. Então, também na fase da adolescência, ela experimenta isso até o final da fase adulta. Aí desencadeia uma fase adulta. E você vê depois Jesus na fase adulta, quando começa a se manifestar, né, e inicia o seu processo, digamos assim, a sua missão na Terra, né? Ele veio como criança, passa pela adolescência e entra na fase adulta. E aí começa a se mostrar como esse homem foi construído, né? Como ele vai responder diante de suas faculdades pessoais, né? E adaptativas para determinadas situações, né? Como ele vai responder diante dessas situações de desejo no plano, e quando eu falo de desejo, falo de necessidades, né? Biológicas, físicas, no plano pessoal e no plano social. Então, a forma como ele vai ajustar esse desejo com a realidade é impressionante, né? Impressionante essa atuação de Jesus mostrando para nós com clareza, com transparência, uma estrutura completamente perfeita diante disso, né?
Então, assim, como ele vai se comportar nas situações que possam acontecer diante dele? Será que vai ser de uma forma aberrante, né, diante de consequências, as experiências que ele vai ter? É, é, os exemplos são interessantes, né? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui que mostram como ele se comporta diante disso. Até ele mesmo diz assim, né? Quem me convence do pecado, né? Quem me convence do pecado? Então ele é posto, né, durante esse percurso aqui na Terra em situações, né, sociais externas que envolve essa realidade e esse plano pessoal, né? E aí começa assim, o cego chega com ele e diz assim, Senhor, eu quero ver, né? E a resposta do Senhor é, então vê, então vê, né? É, é, aquela mulher que foi pega em adultério. Olha, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, o que é que nós vamos fazer com ela? Eles vão, se alguém não tem pecado, pode atirar a primeira pedra, porque a lei diz que ela deve ser apedrejada. Então, cumpra-se a lei. Olha só como ele está se mostrando entre essa situação pessoal, essa situação social e como ele ajusta, né? Quando a gente fala mais de uma perspectiva psicológica, como ele ajusta o desejo à realidade, né? Então ele diz, não, pode atirar. Quem não tem pecado, jogue a pedra ali porque a lei manda apedrejar. Então vamos cumprir a lei, eu não vim para mudar, né? E aí ele diz assim, outra vez assim, Jesus, com que autoridade tu faz essas coisas? Ele diz, olha, se vocês me responderem, se o, se o batismo de João, o que ele anuncia, o que ele prega é dos céus ou é da terra, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, né? Então, ele sabe fazer esse momento, né? Essa flexibilidade, né? Entre o plano pessoal, o plano social e o desejo e a realidade. Então mostra uma mente completamente sadia, né? Que diante das situações adversas sabe muito bem se posicionar. Amados, esse é o Jesus que nós servimos, o Deus que está junto de você, perto de você e que te ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.